Meu querido irmão, a paz do Senhor. Eu estou indo ali, mas antes, deixa eu falar com você. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor ao seu nome. Ainda que eu andasse na sombra do vale da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus adversários. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Meu querido amigo, meu querido irmão, inicia-se aqui mais um vídeo do canal Discípulos de Cristo. Muito bem, pois é, hein? Estamos aqui mais uma vez. Eu estava indo ali, mas ia deixar umas recomendações. E o título deste vídeo é Estou Indo, mas antes, deixa eu vos falar algo. Foi exatamente o que Paulo fez com os Tessalonicenses. Paulo previu a sua morte, o Espírito Santo disse para Paulo que ele ia passar para a eternidade, e Paulo, então, amando a igreja de Tessalônica, deixou ali umas recomendações finais para eles. E são essas recomendações que nós vamos meditar no dia de hoje. O texto bíblico encontra-se em 1 aos Tessalonicenses, capítulo 5, e o versículo inicial que nós vamos ler é o versículo 3. Esta é uma mensagem textual, então nós vamos ler o versículo e comentar um por um. A mocinha que faz a edição dos vídeos ama quando é desse jeito. Mas é o Espírito Santo que nos está orientando. Então diz assim, 1 Tessalonicenses capítulo 5, melhor dizendo, tá? Versículo 12. Vamos lá. Diz assim: E rogo-vos, irmãos, que reconheçais os que trabalham entre vós e que presidem sobre vós do Senhor e vos admoestam. Então aqui o apóstolo está falando dos obreiros, dos pastores, presbíteros, evangelistas, diáconos, que cuidam da igreja, que trabalham na obra, que trabalham no altar. Que nós tenhamos essas pessoas em grande estima, que nós reconheçamos eles. O versículo seguinte vai dizer isso, o versículo 13. E que os tenhais em grande estima e amor, por causa da sua obra, tende paz entre vós. Meu querido, o pastor da sua igreja, ele não é uma pessoa que não necessite também de reconhecimento. Então, sempre que você puder, vai lá, dá um afago no seu pastor. Eu já vi pessoas reclamar, o pastor nunca veio na minha casa. E aí eu pergunto, você já convidou? A pessoa fala, não. Pois é, aí fica complicado, né? Então convida o seu pastor para ir na sua casa, faz um bolinho, nem que for um bolinho de chuva, faz um bolinho ali, um chazinho, um cafezinho, e se divirta com o seu pastor ali, e você vai ser abençoado por isso. Se puder fazer uma picanha, um filé mignon, faça também, mas faça segundo as suas forças. Convida o pastor para ir na sua casa, para orar por você, no seu lar. Vai ser uma grande bênção para a sua vida, tá bom? Versículo 14 vai nos dizer assim: Rogávamos também, irmãos, que admoestei os desordeiros, consoleis os de pouco ânimo,
sustenteis os fracos e sejais pacientes para com todos. Então o apóstolo aqui vai nos dizer 3 grupos de pessoas. O primeiro grupo são os desordeiros, são aquelas pessoas que não querem andar em ordem. Ele diz para nós admoestá-los. Admoestar é chamar a atenção, tá? Sabe quando a mamãe chama a atenção do filho? Os meus filhos aqui sabem muito bem o que é uma admoestação. Admoestar é isso. Consolar os de pouco ânimo. Tem pessoas que eles perdem o ânimo fácil, não é? Então nós temos que consolar essas pessoas. E sustentar os fracos. Tem pessoas, os fracos, que nós temos que pegar na mãozinha mesmo. Eu me lembro uma vez que eu ia na casa de um amigo meu, todos os cultos, punha ele na minha condução e levava ele para a igreja. Fiz isso durante 1 ano. E no final daquele 1 ano, ele se converteu para valer e serve a Deus até hoje. Olha que legal, não é? Isto é sustentar os fracos e ser pacientes para com todos. O próximo versículo, o 15, ele vai nos orientar assim: vede que ninguém dê a outrem mal por mal, mas segui sempre o bem, tanto uns para com os outros, como para com todos. Então funciona mais ou menos assim: se alguém te faz o mal, não vai e faça o mal para essa pessoa, faça o bem. Amontoa ali na cabeça dele brasas. Quando alguém te faz o mal, faz o bem para ele. É isso que o apóstolo está nos orientando. Eu já sofri algumas perseguições na minha vida, algumas desilusões, como todos nós passamos por isso, não é? E todas as vezes que isso acontece, eu peço a Deus: Senhor, me dê condições de eu fazer o bem para essa pessoa, para que ele entenda que eu não tenho nada contra ele e para que o coração dele se quebrante e para que ele não perca a sua salvação. Isto é o que o apóstolo está nos orientando aqui. Versículo 16: regozijai-vos sempre. Ou seja, tenha alegria sempre, no pouco, no muito, até naquela frase dos casamentos lá, né? Serei fiel na pobreza, na riqueza, na doença, na saúde, aquelas coisas todas mais. Infelizmente, muitas pessoas, a maior parte hoje, não honra o que diz ali no próprio dia do casamento, aquele juramento. As pessoas não estão honrando mais. Hoje já são maioria os casamentos desfeitos do que os casamentos que permanecem. Mas o que aqui está dizendo o apóstolo para nós? Para nós ter alegria em todos os momentos. Assim como Paulo e Silas estavam ali com as costas todas dilaceradas num calabouço frio, escuro, com animais, com insetos, com roedores, e ali eles regozijavam, oravam e cantavam a Deus, e o terremoto aconteceu na vida deles. Então é esta posição que nós devemos tomar. Regozijai sempre. Olha o versículo 17 aqui. Orai sem cessar. Orai sem cessar. Nós falamos no vídeo, não foi no passado, foi no anterior, sobre o devocional, que nós temos aquele vídeo que fala lá as 12 características de quem é convertido. E lá nós falamos sobre a oração, sobre o devocional, sobre a pessoa estar orando e buscando a Deus. E aqui o apóstolo Paulo está nos dizendo: orai sem cessar. Durante o dia tem alguma dificuldade, algum impedimento ali, ora a Deus. Ora que o Senhor Jesus vai te abençoar. Coloca o nome de Jesus no negócio. Eu ia falar, coloca o nome de Jesus na parada. Coloca o nome de Jesus no negócio ali. Se tiver algo te atropelando, te infernizando ali, fala: eu te repreendo em nome de Jesus.
Ora a Deus em todos os momentos e você vai ver a bênção na sua vida. O versículo seguinte, o 18, ele vai nos dizer assim: em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Então, minha irmã, ao invés de você ficar reclamando do seu marido e só ficar apontando defeitos nele, começa a dar graças a Deus por ele, pela esposa, pelos filhos. Ao invés de ficar reclamando, começa a dar graças. E use a fé e começa a dar graças por aquilo que ainda nem aconteceu. Eu conheci uma mulher que ela dava graça, o marido dela era bêbado, um bebum, e ela dava graça pelo marido dela ser um obreiro. Senhor, eu te agradeço pelo meu marido, que ele será um obreiro na sua casa e tudo mais. E Deus fez a obra. Em tudo dê graça. Tudo que acontece nesse plano terrestre tem a permissão do nosso Deus. Então tudo dê graça. Não estou dizendo para você amar coisas ruins, nem momentos ruins, mas em tudo dar graças, porque de algum aprendizado você vai tirar ali daquele momento difícil. Versículo 19, profundo, hein? Não extingais o Espírito Santo que habita em nós. Ele tem ciúmes. E se a pessoa ir por caminho mau, ficar ouvindo coisas do mundo, não prestar atenção em Deus, não fizer oração a Deus, não fizer seu devocional, ele vai extinguir o Espírito na sua vida. E o apóstolo está dizendo, não extingais o Espírito, pelo contrário, fala com o Espírito Santo todos os dias, todas as horas. Ele é o nosso companheiro, ele é o nosso consolador. Eu falo com ele todos os dias eu falo com o Espírito Santo, e é tremendo, e ele fala comigo também, viu? Nós temos que aprender a ouvir a voz do Espírito Santo. 99% das minhas decisões eclesiásticas, até mesmo para abrir esse canal e estar aqui compartilhando os conhecimentos com os discípulos, vem através de ouvir a voz do Espírito Santo. Na empresa, em todos os lugares, eu ouço a voz do Espírito Santo. Versículo 20. Não desprezeis as profecias. As profecias e o dom profético é o dom supremo. Nós ensinamos isso na última segunda-feira, ali na classe de discipulado. O dom de profecia é o dom supremo. Sem a profecia, a igreja se corrompe. Então, não desprezei as profecias. Pelo contrário, ficai atento às profecias. Versículo 21. Examinai tudo, retende o bem. Então, tudo nós devemos colocar filtro. Aparece uma nova doutrina e já vai todo mundo mergulhando lá. Nananina, não. Examina, vê se é de Deus. Apareceu uma pessoa nova na sua vida, às vezes querendo algo a mais com você. Examina aquilo, vê se é de Deus. Ora, busca, jejua. Não brinca com coisa séria. O inimigo das nossas almas, ele usa pessoas para nos desvirtuar. Lembra que eu contei para vocês, quando eu me converti, que veio uma moça muito bonita ali na escola, talvez a moça mais bonita da escola, e a moça nunca olhava para mim. Eu era como um objeto próximo a ela. E aí foi só eu me converter, aquela moça veio, pulou em mim e me abraçou, e eu segurei ela, rodopiei ela e tudo. Uma moça muito bela, é claro que eu não conhecia a minha esposa ainda, e a minha esposa com certeza é muito mais bonita que ela. Aliás, meus irmãos, me perdoem, a minha esposa é mais bonita do Brasil e do mundo. Deus me deu uma esposa tremenda, com todo respeito às outras irmãs e às esposas dos meus queridos irmãos. E aí então, eu cheguei em casa e vim orar. Eu era novíssimo convertido, mas novíssimo mesmo.
E eu vim agradecer a Deus, Senhor, obrigado por esta mulher que o Senhor colocou em minha vida. Mulher ímpia, jugo desigual. Jugo desigual não dá certo. Andarão dois juntos se estiverem em desacordo, não dá certo. Amós 3:3. E então o Espírito Santo falou fortemente no meu coração: esta moça é laço na sua vida para tirar da minha presença. E então eu passei a evitar aquela moça e até corria dela para ela não me alcançar, para ela não me enxergar. Então, queridos, nós precisamos às vezes examinar tudo e reter o bem. Examina se a situação que você está, se certos ambientes que você está, se esses ambientes são de Deus. O custo pode ser muito caro para a sua vida. Então, ora a Deus, examina antes. Quantas pessoas sofrem porque não souberam esperar no Senhor, não pediram orientação para o Senhor. Eu conheço pessoas aí abandonadas pelo marido, que elas falam assim: olha, minha mãe me avisou e eu não quis ouvir ela. Então examina tudo, retende o bem. Versículo 21, me perdoem, meus irmãos, eu estou recuperando aqui a minha garganta e tudo, estou até meio zonzo aqui gravando esses vídeos, mas Deus está dando a graça. Versículo 22, abstende-vos de toda aparência do mal. Então aqui Paulo nos orienta, não é para nós ficarmos longe do mal, não, para nós ficarmos daquilo que parece ser mal. É muito além. Então, se pareceu ser mal, corre. Me lembro um dia que eu estava com o meu cunhado, o pastor Paulo, nós estávamos num barzinho, esses barzinhos de rua, estávamos voltando de algum lugar e paramos ali para tomar um guaraná. E de repente chegou um rapaz que nós conhecíamos, que ainda não era crente, com uma cerveja, e sentou ali na mesa conosco. E era uma avenida de muito fluxo, Avenida Manuel Moreno, e aí alguém passou e me saudou. E a guaraná, para quem olha de longe, ela é parecida com a cerveja. E tinha uma garrafa de cerveja na mesa daquela terceira pessoa que chegou ali. Eu olhei para o meu cunhado e falei: Paulão, vamos nos retirar? Vamos nos retirar porque está parecendo mal isso aqui. Não vem com essa conversinha, não é? Deus conhece o meu coração, Deus sabe onde eu estou. Não venha com essa conversinha para o meu lado, não. Se parece mal, foge. Só de parecer mal, foge. O discípulo está dizendo aqui, abstende-vos de toda aparência do mal. As rainhas romanas, teve rainha que foi desposada e morta porque César dizia, César quer dizer o título de um rei, né? César em italiano é rei, em alemão é Kaiser e em inglês é King. Gostaram da aula de idiomas, né? Só fica a palhinha, tá bom? E o César dizia assim, que a mulher de César não bastava ser honesta, ela tinha que parecer honesta. Então, queridos, o apóstolo aqui ele fala: se afaste de toda a aparência do mal. Se parecer mal, se afaste. E aí, para nós concluirmos, diz assim, no versículo 23, e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito, e alma, e corpo, sejam plenamente conservados, irrepreensíveis, para a vinda do Senhor nosso Jesus Cristo. Lembram do vídeo de segunda-feira passada, onde nós falamos sobre o arrebatamento? Está dizendo aqui sobre arrebatamento, para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Meu querido amigo, meu querido discípulo, meu querido irmão, discípulo de Cristo, fica com esses conselhos do apóstolo Paulo para a sua vida e aplica cada um deles na sua vida, que grandes coisas
Deus vai fazer por você. Pai, em nome de Jesus, eu peço, Senhor, que o Senhor abençoe a Ágata, o Ailton, a Maria Domingas. Pai, abençoa a Fernanda, o Marcos, Senhor. Oh, querido Deus, abençoa o Isaac. Pai, abençoa grandemente a Raquel com CH, o Eduardo, Senhor. Abençoa os filhos, derrama da sua glória e da sua graça. Ó, querido Deus, abençoa minha esposa querida, este presentão que o Senhor me deu há 30 anos atrás. Muito obrigado, Jesus. Continuo e continuarei muito satisfeito com essa gatinha que o Senhor me deu. Abençoa os nossos filhos queridos, a Stephanie, Renato e Reinaldo, meu soldado, cabo do tiro de guerra. Pai, abençoa a tia Ita ali no litoral santista. Abençoa minha sogra Nazídia em Rondônia, Machadinho do Oeste. O meu sogro, seu Valdir, a Neinha, Vanderleia. Oh, meu Deus, tia Naia, tio Tião, pastor Celso Querino, pastor Felipe Arquimedes ali no Peru, meu irmão Janildo, Senhor, no Gonzaga, pastor Odair, derrama da sua glória e da sua graça. É assim que oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Meu querido irmão, se não nos vermos nos próximos cultos, nos encontramos nos ares com o Senhor Jesus. Deus te abençoe.